Nesse exercício, nós precisamos determinar as reações de apoio na viga abaixo. Agora nós temos uma viga com carregamentos um pouco mais complexos, é uma combinação de carregamentos. Essa viga ela tem um apoio do segundo gênero nessa extremidade e do primeiro gênero nessa extremidade. Ela tem uma distância total, um comprimento total de 5 metros. Na primeira porção aqui de 1 metro, essa viga tem um carregamento distribuído que vale 20 kN por metro. No ponto aqui a 1 metro do apoio, a gente tem uma força de 7 kN. Mais para frente, bem no meio dessa viga, temos uma força de 10 kN. E na última porção da viga, de 2,5 metros, temos um carregamento triangular de 30 kN por metro. Ainda nessa extremidade, temos uma força horizontal de 30 kN. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o diagrama de corpo livre dessa viga. Ou seja, a gente vai extrair todas as informações, todas as forças e todas as reações dessa viga aqui para baixo para o diagrama de corpo livre. Vamos lá, então. Primeira coisa aqui é um apoio de segundo gênero. Então, vai surgir uma força aqui, vou chamar de ponto A, e de ponto B aqui do outro lado. Então, a gente tem aqui o A, Y, e a reação horizontal, porque é um apoio de segundo gênero, A, X. Da mesma forma, na outra extremidade, temos um apoio do primeiro gênero, isso vai gerar uma reação P, Y. Agora, a gente vai para os carregamentos. O primeiro carregamento, aqui nessa porção de 1 metro, é um carregamento distribuído de 20 kN por metro. Então, a gente tem que concentrar essa força. Para a gente concentrar, vou chamar de carregamento 1, vai ser igual à área desse carregamento, que é 20 vezes 1, que é o comprimento aonde esse carregamento está sendo aplicado. Isso vai ser igual a 20 kN. E aonde vai ser concentrada essa carga? Ela vai ser concentrada no centro de gravidade desse carregamento. Então, bem no meio, como aqui tem 1 metro, então aqui vai ser 0,5 e aqui vai ser 0,5. E a força concentrada é de 20 kN. Próxima força de 7 kN nesse ponto. 7 kN. A distância é 1,5 aqui. Próximo carregamento é o de 10 kN para cima, vou colocar ele aqui então. E agora, nessa porção de 2,5 metros, temos um carregamento distribuído triangular. Como que a gente concentra esse carregamento? Vou chamar de C2 e vou fazer a área desse carregamento, que é a base, 2,5, vezes a altura, que é 30 kN por metro, dividido por 2. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Isso me dá um valor de 37,5 kN. Aonde que esse carregamento está concentrado? Ele está concentrado a 1/3 da base, mais próximo da onde está a maior parte do carregamento nesse carregamento triangular. Então, onde está mais próximo desta base, mais próximo do carregamento, da porção onde tem mais carregamento neste carregamento total triangular. Então, vai ser aqui a 1/3 da base, eu já deixei aqui separadinho 1/3 da base. Então, a força vai estar aqui de 37,5 kN. 1/3 da base, a base tem 2,5, então aqui 1/3 de 2,5. E esse restante aqui vai ser 2,5, que é a distância total, menos 1/3 de 2,5, então vai ser 2/3 de 2,5. Último carregamento, 30 kN. Carregamento horizontal de 30 kN. Então, vamos lá, vamos retomar. Aqui no início temos um apoio de segundo gênero que gera duas reações, a reação vertical e a reação horizontal, a Y e a X. No primeiro trecho da nossa viga temos uma força distribuída de 20 kN por metro. Eu vou concentrar ela fazendo a área desse carregamento, que é 20, carregamento, a altura dele
vezes 1, que é a base, 20 vezes 1, 20 kN. Aonde eu concentro? No centro de gravidade. Então, bem no meio, a 0,5 aqui, né, do meu ponto A. Então, aqui 20 kN. As próximas forças já são concentradas, então é só copiar. 7 kN nesse ponto, 10 kN positivo aqui para cima nesse ponto. E o carregamento triangular. Eu vou fazer a área desse triângulo e vou concentrar no centro de gravidade desse triângulo, que é 1/3 da sua base. Então, 2,5 vezes 30, que é a altura de carregamento dividido por 2, essa é a área do triângulo, que corresponde à força concentrada. Será concentrado no centro de gravidade desse triângulo, a 1/3 da base. Se a base vale 2,5, então 1/3 de 2,5, e o restante, esse trecho aqui, para a gente completar as cotas e saber quais são todas as distâncias, é 2/3 de 2,5. Temos também, ao final aqui, a reação que corresponde ao apoio do primeiro gênero, que é uma reação BY, e a carga horizontal de 30 kN aplicada nesse ponto B. Então, agora a gente precisa fazer o equilíbrio desse diagrama de corpo livre para encontrar quais são as nossas reações, AY, AX e BY. Vamos lá, vamos fazer isso. Começando, então, com o somatório das forças em X, isso deve ser igual a 0. Em X, eu tenho meu próprio AX que eu quero descobrir, tenho 30 kN. O AX é positivo, o 30 é negativo. Então, AX menos 30 deve ser igual a 0. Aqui eu tiro que AX vale 30 kN. Então, nossa primeira reação já foi descoberta. Segunda reação, nós podemos começar a tentar descobrir através da somatória das forças em Y, e isso precisa ser igual a 0, certo? Então, começamos, a gente tem a primeira incógnita, a Y, e aqui BY também, ambas são positivas, então eu vou começar colocando a Y mais BY, que são as duas incógnitas que eu quero descobrir, e o restante das forças. Menos 20, menos 7, então vamos lá, menos 20, porque elas estão apontadas para baixo, né? Menos 7, mais 10, e a última, menos 37,5. Isso deve ser igual a 0. A y, então, mais by vai ser igual a 54,5. Ok? Temos duas incógnitas e uma equação, então aí a gente ainda não consegue resolver. Precisamos encontrar mais uma equação e vamos fazer isso através da somatória dos momentos. Vou fazer a somatória dos momentos aqui no ponto A, tá certo? Tem que ser igual a 0. Primeira força, então, que está atuando, lembrando da convenção de sinais. Positivo é o anti-horário, negativo é o horário. Então, 20 kN vai gerar um momento no sentido horário, então é negativo, vamos começando, menos 20 vezes a distância até o meu ponto A, esse braço de alavanca até o ponto A, que é 0,5, então menos 20 vezes 0,5. Próxima força, 7 kN, vai gerar também um momento no sentido horário, então é negativo, menos 7 vezes a distância total até esse ponto A, que é 0,5 mais 0,5, então vezes 1. Próxima força de 10 kN, ela está para cima, então ela vai tentar girar esse ponto desta forma, no sentido anti-horário, então é positivo, né? Ela vai tentar fazer esse movimento aqui no ponto A, né? Como é anti-horário, então positivo, mais 10 vezes a distância total até o ponto A, que é 0,5 mais 0,5 mais 1,5, então 2,5. Próxima força de 37,5 kN, ela está a uma distância de 0,5 mais 0,5 mais 1,5, portanto até aqui tem 2,5, mais 2/3 de 2,5. Gera um momento no sentido horário, então é negativo, menos 37,5 vezes 2,5, que é a distância até o centro, mais 2/3 de 2,5.
ok? Que é mais esse trecho aqui. Beleza? E a última força, BY, ela vai gerar um momento no sentido anti-horário, está para cima, né? Então, ela vai tentar girar o ponto desta forma. O anti-horário é positivo, então mais BY vezes a distância até o ponto A, como eu sei que a viga tem 5 metros, então vezes 5, e isso vai ser igual a 0. As forças AX e AY, elas não geram momento aqui no ponto BY, porque elas estão aplicadas nesse ponto. A força de 30 kN, ela também não gera um momento em relação ao ponto A, porque ela não tem nenhuma distância perpendicular até o ponto A. Eu estou empurrando esse ponto, né? Eu estou empurrando diretamente o ponto, não estou com uma carga que gera um braço de alavanca conforme essa força de 20, por exemplo, aqui, que gera um movimento de rotação. A força de 30 não gera nenhum movimento de rotação nesse ponto A, então ela não gera momento no ponto A. Então, vamos resolver essa equação aqui para BY. Encontramos o valor de BY, a segunda, na verdade, incógnita, né? E vale 29,65 kN. Trago esse BY para minha primeira equação. Aqui eu tiro o valor de AY, que é igual a 24,85 kN. Portanto, 3 incógnitas, 3 reações de apoio descobertas: AX, AY e BY.